Ok. Boa noite, amigos. Estamos no ar com a primeira live de 2018. E quem for chegando já vai sinalizando aí para que nós possamos ter a noção de... Opa, já está aqui o Adeilson Roseado, já está atento à nossa transmissão. Paulo Alberto, Cizílio. Ah, Cizílio! Claudino, não, Galdino Jesus, ó daí, Nicanor Gonçalves. Boa noite, meu querido, boa noite. Luciano Canuto, Galdino, boa noite. Paulo Albanês, mestre é você, jovem, eu tô aqui para aprender com vocês, viu? Edísio também está assistindo, um abraço. Começa a nossa live, portanto, gente. O tema é hipnose e hipnoterapia, tá? Vamos tratar assim desse tema. Eu vou estar acompanhando as descrições de vocês, o que vocês forem sinalizando. O David Petena está assistindo. Boa noite, Cizílio. Um abraço a Yamara, um abraço à nossa querida Epinoguel, a todos os amigos lá de Araguaína, Tocantins. Vinícius Oliveira também está assistindo. Rafael Cruz. E o povo está chegando. Vamos aí. Rafaela Cruz, tá? Silmar Oliveira. Todos forem chegando, vão sinalizando para que a gente possa perceber quem está pintando na área. E vamos tratar desse tema tão interessante que é a hipnose, tá? Para que serve isso? Para que serve essa coisa chamada hipnose? Hipnose pode ser usada em quais casos? Quais as dúvidas que nós temos? Nós hipnoterapeutas que estamos aí. Yuri, um abraço. Yuri Feitosa. Omni, o Yuri. Um abraço ao Yuri, companheiro de hipnoterapia. Fez o curso da Omni. A Omni que é considerada a melhor instituição de hipnose do mundo. Tá, gente? Deixa eu explicar isso aí. Eu sou hipnoterapeuta hoje formado pela Omni, tá? Tive outros cursos anteriores, mas a Omni é o curso mais recente que eu fiz. O que é a Omni? Então, vamos explicar o que é isso. A Omni é uma instituição que foi criada em 1979 na Flórida, nos Estados Unidos, por Gerald Kay, ou Gerald Kay, vai das pronúncias, né? Vai do inglês de cada um. E aí, Deninha, um abraço, Deninha, um abraço aí. A imprensa de Itaberaba sempre presente. Deninha, por sinal, não digo nem Itaberaba, porque cobre a região toda e tem milhares de acessos, principalmente online aí. Thelma Araújo, Luiz Alberto Palácios, um abraço, Luiz Alberto também. Sim, então a Omni foi criada por Gerald Kaim, ele que era discípulo de David Elman. David Elman é a referência no que diz respeito à hipnose clássica. A hipnose clássica que nós temos hoje, a referência é David Elman, tá? Historicamente, a hipnose vem surgir por volta de 1840, 1846, tá? Com o Blade, quando ele vai perceber a questão da fixação do olhar. E aí a hipnose foi crescendo, e hoje nós estamos tendo um momento onde a hipnose vai sendo abarcada, incorporada. Rafael, um abraço, Thiago Santana também. A hipnose vai sendo incorporada, portanto, a fisioterapia, vai sendo incorporada a odontologia, vai sendo incorporada a medicina e a psicologia. A psicologia, por sinal, abarcou a hipnose em 2000, através de uma resolução do Conselho. E aí, essa hipnose, portanto, ela hoje está sendo utilizada por psicólogos, como foi o caso, por exemplo, em Araguaína, que a turma quase que na sua integralidade era de estudantes de psicologia. Tá? Nós tivemos 20 e poucos alunos, quase 10 eram psicólogos, né, estudantes de psicologia, que estarão aí, portanto, atuando com a hipnose. Marconi, um abraço, Marconi também, o Eli Cordeiro. Eli Cordeiro é de Pernambuco, se eu não estiver enganado. Tá? Alberto, a Omni Empresa, algo pela PNL, exclusivamente isso. Como é que é? Não sei se pode fazer. Claro, pode fazer pergunta, sem problema, viu? Então a Omni vai e trabalha com esse protocolo, que foi criado em 1979. Tá? Por sinal, eu sou de 79 também, né? Essa cara de menino novo, né? 79. E de lá para cá, gente, a Omni chegou a cerca de 20 países mais ou menos. 20 países mais ou menos, tá? Com um protocolo internacional, reconhecido internacionalmente, extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Essa semana eu conversava com uma colega, que é hipnoterapeuta, e eu dizia para ela que a sessão de terapia pela Omni, né, ou seja, um hipnoterapeuta Omni, ele vai trabalhar para resolver a demanda do seu cliente em uma sessão.
Ah, então quer dizer que só resolve tudo em uma sessão? Só? Calma. Depende, é claro, do sujeito, ou seja, depende da resposta que o sujeito ele vai dar na hipnoterapia. No entanto, a metodologia do hipnoterapeuta da Omni trabalha para resolver em uma sessão. Pode ser que ele trabalhe 2, 3 sessões, a depender da demanda, tá? Ou seja, é um caso, por exemplo, de obesidade. Você vai trabalhar um protocolo a partir da demanda do sujeito, que pode ser resolvido em uma sessão só, e você pode ter que esticar para 2 ou 3 sessões. Mas, na sua grande maioria, você resolve em uma única sessão. Tá? Se for um caso, por exemplo, de uso de bebida alcoólica, alcoolismo, você pode trabalhar o protocolo da Omni em 4 sessões. Aliás, a metodologia para alcoolismo é 4 sessões. Um abraço, Luciano Canuto, de São Paulo. Érica também, Cleivson Pisani, grande Cleivson Pisani, um abraço a nossa querida Núbia também, tá? Então, assim, para alguns casos específicos, você trabalha 4 sessões, 3 sessões, mas na sua grande maioria é uma sessão apenas. Agora sim, se antes, por exemplo, da Omni, eu trabalhava uma sessão de 40, 50 minutos, por exemplo, Tomás Xavier, Araguaína, um abraço, Tomás. Hoje eu trabalho uma sessão de 3 horas, 4 horas, 5 horas mais ou menos. Então, o que você faria em 4 ou 5 sessões, você faz em uma só, mas o tempo se prolonga. Por isso a sessão ela é mais intensa. Então, hoje eu faço uma sessão, por exemplo, de 4, 5 horas. Então, se eu pegar um cliente, por exemplo, numa tarde, basicamente é só ele. Eu não pego 2 pessoas da mesma tarde, é uma pessoa só. Porque você vai trabalhar o tempo integral daquela tarde com aquele sujeito. Então, você vai trabalhar para que ele saia dali com o problema dele resolvido. Essa é a diferença do protocolo da Omni para outros protocolos, certo? Um abraço, Priscila Muniz. Boa noite, grande mestre, é você, jovem. Você arrasou lá o Tomás Xavier está dizendo aqui, grande mestre. Mestre é você que arrasou no street que nós fizemos lá em Araguaína, tá? O Tomás estava no curso de Araguaína, ele é comunicador, apresenta o programa de TV lá na cidade de Araguaína, Tocantins, e na hora do street, que foi no sábado à noite, ele deu um show assim, desinibido, o que é da profissão, né? Faz parte da profissão, extremamente desinibido, e foi abordando as pessoas e fazendo hipnose e fazendo um espetáculo muito bom mesmo. Tem futuro, viu? Muito futuro mesmo. Ele que já trabalha com comunicação, isso ajuda também, obviamente, para comunicar-se com o subconsciente. Algumas coisas diferem, tá, gente? Na metodologia de um hipnoterapeuta, que é Omni e que não é Omni, por exemplo. As nomenclaturas mudam um pouco. Outras coisas são muito parecidas, tá? Então, a metodologia de uma sessão de hipnose, ela muda um pouquinho. Por quê? Se era 40 minutos, passa para 4, 5 horas. Se você fala inconsciente, por exemplo, na metodologia da psicanálise, você vai falar a partir do pensamento da Omni, a filosofia da Omni vai chamar de subconsciente. Então, as nomenclaturas mudam um pouco. O termo sonambúlico, por exemplo, muito comum para quem trabalha com hipnose, na metodologia da Omni você já não utiliza esse termo. Está caindo em desuso. Tá? Então, algumas coisas vão mudando um pouquinho. E é isso aí. E vamos continuar. Quem for chegando vai dando sinal aí. Brenda Palmeira, um abraço. Érica Bispo também. Podem lançar algumas perguntas, o que tiver dentro das possibilidades vamos respondendo. E vamos dizer então, falei o que era a Omni, né? Essa empresa, essa escola de hipnose internacional que vem formando milhares de hipnoterapeutas em todo o mundo, cerca de 20 países mais ou menos. Ok, a partir de 79 a Omni foi criada e vem crescendo ao longo do tempo. Aí você diz assim, mas quem é que é Omni, por exemplo? Tá. O Pyong é Omni, que é mágico, hipnoterapeuta, mas ele faz principalmente hipnose de street, de palco e tal. Baltresca, que até pouco tempo estava no programa do Silvio Santos, depois no programa da Eliana, tá? E uma série de outros indivíduos aí que estão fazendo o curso, por exemplo, da Omni. A igreja, por exemplo, tem padres que fazem curso de hipnoterapia no sentido de ajudar também os seus fiéis. Porque, gente, eu sei que existem questões que são do sobrenatural, tá? Muito ligado à visão que cada sujeito tem. Rapaz, já respondo você, viu, Canuto? Tem questões, por exemplo, que são do sobrenatural, do transcendente, tem a ver com a experiência que o humano tem com o sagrado, ok. Mas tem questões que são da história de cada sujeito. Então, entendendo isso, alguns padres e pastores também estão fazendo cursos de hipnose, psicanálise e psicologia para poder atender as demandas que eles entendem
que não são sobrenaturais. São demandas do inconsciente ou do subconsciente, tá? Então, por isso, muitos padres, por exemplo, têm feito cursos de hipnose e pastores também têm feito cursos de hipnose. No último curso, por exemplo, em Feira de Santana, eu tive um pastor, tive um rapaz que não sei se era presbítero, mas era ligado a uma igreja evangélica. Tinha em Araguaína três pastores, se eu não me engano, tá? 2 pastores e uma pastora. Então é muito comum que as pessoas da área que trabalham com orientação espiritual, orientação religiosa, também façam cursos como psicanálise e hipnose, porque percebem que podem ajudar de forma mais eficiente os seus fiéis ou as pessoas que estão ali na sua igreja. Certo, Israel? Um abraço. Andréia Santos, um abraço também. Pois bem, eu, Joanildo, tá? Minha caminhada aí, para quem já me conhece, quem é da cidade de Itaberaba, por exemplo, já me conhece, sabe que eu sou formado em filosofia, venho do rádio, né? Eu comecei no rádio com 16 anos, eu acho. Comecei na Rádio Comunitária Rosário, depois passei para a Rádio Baiana, depois passei para a Rádio Diamantina, depois saí da Diamantina, comecei a trabalhar com assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores de Itaberaba, depois fui para a área de educação, trabalhei na assessoria de comunicação da Prefeitura de Itaberaba, hoje estou de novo na comunicação de Itaberaba, né? Voltei para a assessoria de imprensa. Estou lá trabalhando no setor administrativo da assessoria de comunicação da Prefeitura de Itaberaba, tá? Mas basicamente minha vivência é nessa linha, comunicação, educação, formado em filosofia. Lorival, um abraço Lorival, J. Silva também. E estou fazendo história agora, sou graduando em história, tá? E estou aí caminhando nessas questões. Outra coisa também, fazendo psicanálise em Feira de Santana, vim conhecer essa coisa chamada hipnose. E da hipnose eu me apaixonei. Aí eu resolvi focar na hipnose, aprender mais o possível que for possível aprender, né? Para poder aplicar isso na vida pessoal e na vida também das pessoas. E eu tenho visto coisas maravilhosas no que diz respeito à hipnose, o resultado que ela consegue dar às pessoas, como as pessoas podem se beneficiar, dessa ferramenta. Gente, pense em uma pessoa, por exemplo, que está tendo conflitos familiares. Tá? Conflitos familiares. Então, o filho está se desentendendo com a mãe, e aí a mãe acha que o menino aqui é rebelde, o menino não quer nada com a vida. Esse pensamento de mãe às vezes acontece muito, né? Ou mãe ou pai, ok? E aí quando você vai levar o sujeito para a terapia, você descobre que é um trauma na infância dessa criança e que trabalhando esse trauma ele muda seu comportamento. Aí você trabalha o trauma e o problema vai embora. É uma coisa fantástica. Isso através de quê? Através do acesso ao subconsciente, tá? Ou inconsciente, como você queira chamar. Como se dá acesso a esse subconsciente? De forma muito simples. Você entende primeiro como é que funciona o modelo da mente, e esse modelo da mente é ensinado, por exemplo, nos cursos de hipnose, o qual nós ministramos. Como é que funciona a mente humana? Ao descobrir como funciona essa mente humana, você vai entender então essas brechas que a nossa mente permite que você acesse. Aí você pode pensar, Samara, um abraço, Isda Maia, Brito, um abraço, Alessandro Espósito, um abraço também. É normal o paciente ficar com lábios amarelados no transe? O que significa? Ok, olha, isso é sintomatologia, viu, Tomás? É sintomatologia do transe, ou seja, o sujeito no transe hipnótico, ele vai apresentar alguns sinais, tá? Quais são esses sinais? Relaxamento muscular, o trepidar dos olhos é um sinal, tá? Você vai perceber também que ele pode apresentar cianose nas extremidades, na ponta dos pés, ponta dos dedos, tá? Os lábios também podem apresentar. Não, nem todos apresentam, mas alguns tendem a apresentar. Isso principalmente aqueles que atingem um transe mais profundo. Por quê? Porque o nosso organismo ele é extremamente sábio. Deus, quando nos fez de forma muito perfeita, tá? Os defeitos a gente arranjou depois, mas Deus, quando fez perfeito. E aí o que acontece? Quando o nosso corpo entra no estado de transe, ele entende que ele precisa guardar e proteger essa região central do corpo. Então o que acontece? O sangue vem pelas extremidades e se concentra nessa região. Então é normal que você perceba, por exemplo, vamos imaginar, para quem pratica hipnose vai reconhecer o que eu vou dizer aqui, a nomenclatura. Vamos imaginar que você colocou a pessoa em transe através do toque de Charcot, por exemplo.
é muito natural que você perceba a ponta dos dedos cianótica, ou seja, meio roxeada, né? E você perceba que está um pouco mais frio, possivelmente cai em 1 grau, e aumenta um pouco mais a temperatura nessa região aqui do tórax. Por quê? Porque o sangue, o fluxo sanguíneo veio mais para essa região. É o corpo agindo naquele momento. Ok? Mas vamos entender o que é o transe, né? Quando fala em transe, as pessoas têm medo. Não, eu vou entrar em transe, eu vou revelar meus segredos, eu vou revelar a senha do banco. Gente, olha, o que é o transe? O transe hipnótico é o momento onde você foca a sua concentração em um estímulo específico. Antes eu utilizava o seguinte conceito de hipnose. O que é hipnose? É um estado alterado de consciência. Era o termo que eu utilizava. Tá? Isso com base nos estudos que eu fiz, eu percebi que esse era o conceito que se adequava melhor ao que estava sendo compreendido pela minha mente até então. Depois que eu fiz o curso lá no Rio, com a equipe da Omni, lá com o Bruno Tricário, cara, show de bola. O conceito de hipnose da Omni hipnose é o processo pelo qual se atravessa o fator crítico da mente consciente e se estabelece no subconsciente o pensamento ou sentimento seletivo aceitável. Pronto, vamos entender esse conceito. Vamos imaginar um sujeito que bebe. Vou pegar esse exemplo. Um sujeito que bebe. Ele bebe e ele está preso no vício da bebida. Ele quer sair, mas ele não consegue ter forças para sair do vício da bebida. Ok. Ele diz de forma consciente, ele tem consciência que é vítima de um vício. Ele diz, eu quero sair, mas eu não tenho força. Eu estou tentando, mas não consigo. Essa é a situação do sujeito. E ele vai buscar uma explicação dentro do pensamento consciente. A explicação que ele vai dar é, olha, eu não consigo porque a minha vida é muito complicada e eu aprendi a viver bêbado. Vamos supor que essa seja a explicação dele. Essa é a explicação que ele dá a partir do pensamento racional da mente consciente. Mas qual é o motivo real que leva ele a ficar preso na bebida? Aí você atravessa o fator crítico, existem técnicas para isso, atravessa o fator crítico da mente consciente e vai lá no subconsciente do sujeito investigar e descobrir o porquê ele realmente está bebendo. Quando você faz isso através da regressão, aí você descobre que talvez, aí vamos levantar a hipótese, porque o caso é hipotético, né? Vamos levantar a hipótese. Talvez esse sujeito lá na infância tenha tido um pai, por exemplo, extremamente alcoólatra. Um pai viciado na bebida, talvez que agredisse a mãe, que talvez levasse bebida e companheiros para dentro de casa. Essa era a situação da criança. Ela via isso tudo. E esse modelo de pai pode ter sido incorporado na mente dele como sendo o modelo ideal para ele viver. E talvez em algum momento a mãe possa ter dito para ele, você vai ser igual ao seu pai, você não vai ter futuro não. Isso é aceito pelo subconsciente da criança como sendo uma informação que vai ficar fixada, porque o sistema límbico dele se abriu para aquela informação. Pronto, fixou na mente dele, o inconsciente ou subconsciente aceita aquela informação, fica registrado. Passa um tempo, ele talvez chegue à fase da adolescência, e aí ele, quem sabe, se sentiu tímido por alguma situação, e um colega disse para ele, por exemplo, olha, você só vai conseguir chegar naquela menina se você tomar uma dose. E ele tomou uma dose, e aquela informação que o colega deu, você só vai conseguir chegar na garota, falar com ela se você beber, pode ficar registrado na mente dele como sendo, é a bebida que me dá força, é a bebida que me empurra para frente, é a bebida que me dá coragem. A mente dele vai assumindo esse comportamento quando chega na fase adulta, 20 anos, 30 anos de idade, está viciado na bebida. O que levou ele a beber? Foi só o comportamento do pai? Não. Houve um outro episódio que também somou ao anterior, e aí ele vai ter sucessivos episódios, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, não importa quantos, mas vai ter vários episódios durante a vida dele, que vão somando para que ele tenha aquele resultado. Qual é o resultado? O vício na bebida. Isso pode ser um vício no cigarro, pode ser um vício, por exemplo, nas drogas de modo geral, maconha ou outras drogas que aí tem. Geralmente, vícios, tá, estão ligados à fase oral e tem muito a ver também com a presença paterna, com a figura fragilizada da presença paterna.
Então, são situações que podem levar a um vício de bebida. Tá? Mas existem outras situações também. Outras situações também. Então, a hipnose vai entrar no subconsciente daquele sujeito que se permitiu hipnotizar e vai dizer para ele, não, você não é igual ao seu pai. Você é um modelo diferente do seu pai. Você consegue vencer os seus problemas. Você consegue superar isso. E você vai reeducando aquela mente para que aquela mente supere aquele trauma. Você corrigiu isso lá atrás. Aí você vai àquele outro episódio onde o colega disse, olha, você só vai ser cara retado mesmo, você vai conseguir chegar na menina se você beber. Você também ressignifica aquele outro episódio. E quando você traz o sujeito do transe, acabou o problema da bebida. Parece mágico, né, gente? Mas não é. É a mente do ser humano. Como é que a mente funciona? Como é que a mente funciona? Tem um caso, por exemplo, que eu estou aí para atender, de uma pessoa que tem um transtorno no que diz respeito à sua sexualidade. E essa pessoa, ela afirmava o seguinte, afirmava que ela tem uma compulsão sexual muito forte. E ela não conseguia, ela estava se... Perceba a gravidade da situação. Essa pessoa está deixando de sair, porque se ela sair, ela precisa consumar um ato sexual. Então ela está se tornando ninfomaníaca, digamos assim. Né? Então é um caso que ela quer superar o problema e a hipnose pode reprogramar a mente dela. Agora, é claro, ela tem que se permitir passar pelo processo. A explicação lógica que ela vai achar para esse problema pode ser várias. Mas isso é a mente dando uma resposta lógica a uma coisa que está no seu subconsciente. Então, a resposta está no subconsciente. Qual foi a emoção que fixou aquele pensamento? Se for, por exemplo, em relação à sexualidade, um caso de impotência, por exemplo, qual foi o pensamento, a situação que ficou fixado lá no inconsciente ou no subconsciente, como queira chamar, essa nomenclatura varia, tá? E que gerou esse transtorno, por exemplo, de impotência. Se for enurese, pessoa que faz xixi durante a noite na cama, isso acontece muito, por exemplo, com crianças entre 7, 10, 12 anos, ok? Por que isso ocorre? Gente, isso está no subconsciente. Geralmente com crianças, por exemplo, é o que diz respeito à sua fragilidade emocional, carência afetiva, tá? Isso está muito ligado aí, volta agora à fase anal. Lembra da psicanálise? Aí volta à fase anal. Quando a criancinha estava lá, fazia cocô, fazia xixi, e os pais davam mais atenção naquele momento, porque, fulano fez cocô, que coisa boa, porque a criança quando está ressecada, os pais ficam preocupados, lembra disso? Lembra disso? Pois bem, aí ele vai e percebe que a atenção dos pais só ocorre naquele momento. Porque os pais estão na correria, estão trabalhando, corre, vai, vem. Aí chega em casa e pergunta, e fulano? Fulano fez cocô, a criancinha pequena, a criancinha não está fazendo, está ressecada, não sei. Aí quando faz aquela festa, o cocôzinho de fulano. E tem pais até que fazem aquela cerimônia de se despedir do cocôzinho da criança. Beleza, a criança entende, gente, que naquele momento ela é importante. Naquele momento ela tem a atenção dos pais. E aí o que ocorre? Vai chegar uma determinada fase que ele talvez perdeu aquela atenção e ele começa agora a criar situações onde ele possa voltar a capturar a atenção dos pais. E aí o corpo começa a travar a questão dos esfíncteres. Aí ele começa então a fazer o seguinte, ou ele retém, ele passa a ter ressecamento, ou ele passa a fazer xixi na cama, criança de 10, 12 anos. Mas quando ele sabe que faz xixi na cama, os pais passam a dar mais atenção a ele. Nós temos que cuidar de fulano, ele está com problema, ele está com 12 anos, faz xixi na cama. Carência afetiva. Carência afetiva. Você pode trabalhar isso também com hipnoterapia, tá? Depressões, por exemplo, podem ser trabalhadas com hipnoterapia. É claro que cada caso é um caso, mas você vai descobrir, e é interessante que na hipnoterapia você não vai buscar o sintoma, ou seja, eu não vou trabalhar o sintoma, vou trabalhar a causa, o que é que gerou aquele episódio, aquele sintoma, aquela queixa, e você vai reconstruir essa história do sujeito. Minha net tá horrível, outro momento, ok, Rosana, um abraço, Rosana. Então é isso. A hipnoterapia pode lhe ajudar a superar esses problemas, gente. É extremamente eficiente para problemas de insônia, problemas de insegurança,
problemas de gagueira. Gente, eu vi um vídeo lá no curso do Rio, fantástico, tá? Opa, fantástico. Por sinal, eu até tratei uns casos de gagueira aqui. Teve um caso de gagueira, por exemplo, um rapaz, que foi só com hipnose conversacional. Ou seja, não coloquei ele no chamado transe convencional, apenas conversei com ele. E conversando com ele, ele parou de gaguejar de forma muito tranquila. E no outro dia mandou uma mensagem para mim, disse, estou conversando normal. Gagueira, geralmente, você vai conseguir trabalhar sem nenhum problema com hipnoterapia. Tá? Se não for nenhum problema de fato no aparelho, né, que gera toda a oralidade, se for uma questão principalmente psicológica, você percebe que a gagueira é psicológica, principalmente quando você faz a regressão, ou na anamnese, você faz a identificação, qual a idade mínima para se submeter à hipnose? Olha, depende, essa idade mínima ela é flexível, mínima e máxima. Sim, sem dúvida, Galdino. Qual a idade mínima e a idade máxima? Veja bem, há um consenso, quase consenso, digamos assim, de que a idade mínima deve ser a partir dos 6, 7 anos. A idade máxima, aí vai depender do sujeito. Veja bem, eu tenho uma filha, por exemplo, de 5 anos. Tá? E a depender, eu brinco com ela de hipnose e já cheguei a hipnotizá-la para botar para dormir. Porque a hipnose é um processo tão simples, gente. É um processo simples. A nossa mente entra em estado de hipnose várias vezes durante o dia. A gente só não sabe. Ela pode ser induzida ou auto-induzida. Tá? Então, minha filha de 5 anos eu já consigo hipnotizar. Mas, em média, se hipnotiza uma pessoa a partir dos 7 anos de idade. Por quê? Porque ela passa a ter uma capacidade cognitiva de abstração muito melhor. Até que idade você pode hipnotizar? Depende. Enquanto o sujeito tiver capacidade cognitiva de entender e abstrair o mundo, ele pode ser hipnotizado. Então eu posso ter uma pessoa de 50 anos de idade que já não consegue ser hipnotizada. Você pode ter uma pessoa de 80 anos de idade, 90 anos de idade, que entra em hipnose muito fácil. Então, depende do sujeito. E a idade, nesse sentido, a idade máxima, ela não vai influenciar se a capacidade cognitiva do sujeito não estiver prejudicada. Quem pode ser hipnotizado? Todos podem ser hipnotizados. Amém, minha querida? Minha querida Maria Dessi, um abraço. Quem pode ser hipnotizado? Qualquer pessoa. Agora, o sujeito tem que se permitir hipnotizar, porque a hipnose é, acima de tudo, auto-hipnose. Ou seja, é você que se permite hipnotizar. O hipnoterapeuta ele é apenas um condutor, ele vai facilitar o processo, ele vai lhe ajudar a chegar a esse processo. Então, Kellyanne César, um abraço. Então, o hipnoterapeuta ele lhe ajuda. No caso, por exemplo, de emagrecimento, a pessoa pode querer emagrecer e sente dificuldade porque ele se sabota. Na verdade, a pessoa que está tentando emagrecer, ele geralmente se sabota. De forma inconsciente, tá? Ele vai criando situações que vai fazendo ele comer, principalmente doce e outras coisas que vai prejudicando seu metabolismo e seu desenvolvimento. Então, ele vai acabar aí engordando. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar dentro do subconsciente dele a informação que leva ele a se auto-sabotar, vai reprogramar essa mente, vai fazer com que ele tenha uma atitude mais positiva para si mesmo. E trabalhar, obviamente, também a autoestima, porque esse ego, com certeza, está prejudicado, porque esse ego deve estar extremamente fragilizado pelo tempo que essa pessoa tentou emagrecer e não conseguiu. Um abraço, Dey, Lucas, Antônio, grande Antônio Carlos. Estou com saudade, viu, Antônio Carlos? Tenho que retomar aí as aulas de psicanálise com a nossa querida Ivone, tá? Minha mestre Ivone, um abraço. Então, pois bem, gente, o nosso subconsciente é que vai estar guardando, portanto, essas informações. As emoções, a memória de longo prazo, certo? A nossa autopreservação, a nossa preguiça. Quando você fala com o sujeito, olha, mude sua atitude, para de fumar, está lhe prejudicando. Ele até quer parar de fumar, mas no fundo ele não quer mudar o hábito, porque a mente dele se acostumou com aquilo. E nós, seres humanos, temos uma coisa que temos que trabalhar muito sério. Sabe o que é? Por pior que seja a situação, você se acostuma com ela. Tá? Se hoje está ruim, você diz, não, mas amanhã vai ser pior. Se eu mudar meu ritmo, vai ser diferente, vai ser ruim. E acaba ficando naquela metodologia que prejudica a sua vida e você não consegue sair dali. Vai procrastinando a mudança. A hipnose também resolve a questão da procrastinação. Tem pessoas, por exemplo, que tentam mudar de vida e não conseguem.
Porque ele sempre vai adiando as atitudes, as ações concretas que vão nortear a sua vida para o sucesso. E aí você vai reprogramar a mente via hipnose e você consegue, portanto, de forma mais eficaz, chegar lá no subconsciente, dar um comando que, de fato, a partir daquele momento, ele vai ter uma atitude mais positiva e que ele vai chegar ao sucesso. Quem quiser mandar perguntas pode ficar à vontade, tá certo? A equipe de Feira de Santana, a equipe de Araguaína, um abraço aos amigos também do Rio Grande do Sul, Santa Maria aí, que vai ter um curso lá em julho, Sobral, curso em abril, se não me engano, 7, 8 de abril em Sobral. Gil, grande Gil, psicanalista aqui de Itaberaba, um abraço, Gil. Um abraço aos amigos do Pé da Quebrilha, trabalhei lá, um lugar maravilhoso. Daikiel Navarro, intérprete de Libras, grande Daikiel, um abraço também. Então é isso, gente. A hipnose é um estado de consciência focado em um pensamento, que é induzido por um terceiro, que é o que nós chamamos de heterohipnose, ou com a auto-hipnose. Você também pode se levar a esse estado de consciência focado, concentrado, conseguindo reprogramar a sua mente. Em falar em auto-hipnose, vou estar dando curso de auto-hipnose em Salvador, se não me engano, no mês de maio, junto com o Domingo Assis. Domingo Assis vai dar um curso num dia e eu vou dar um curso no outro dia. Então é um curso somado, são 2 dias de curso com reprogramação mental e auto-hipnose lá em Salvador. Nós estamos com uma agenda bem interessante aí, estamos acrescentando outras cidades, falta Curitiba confirmar a data, falta Araguaína confirmar a data, mas nós já temos aí Feira de Santana em fevereiro, março Rio de Janeiro, abril Sobral, maio Salvador e julho com Santa Maria. Acho que é Santa Maria, isso mesmo. Então falta confirmar Curitiba e Araguaína. Araguaína deve estar confirmando possivelmente no final desse mês, porque depende de algumas agendas do pessoal por lá. Mas é isso. Podem mandar perguntas aí, vamos estar à disposição de vocês para responder questões relacionadas a fobias, traumas, como é que a hipnose pode lhe ajudar a superar esses problemas. Luan Santos, um abraço. Jerusa, um abraço também. Um abraço aos amigos. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Gente, o áudio está chegando legal, a imagem chegando legal. Como é que tá isso aí? Aliás, a partir de março, eu devo estar começando a atender em Feira de Santana. Um abraço, amigos de Feira de Santana também. Aqui em Itaberaba, nós já atendemos no Pro Center Shop, sala 27, lá no Espaço Terapêutico PC, com hipnose clínica. E já num padrão, metodologia Omni. Por sinal, as pessoas conhecem a hipnose através de hipnose de palco e hipnose de street também. Existem hipnoterapeutas que têm um pouco de preconceito com a hipnose de palco e a hipnose de street. A hipnose no Brasil, por exemplo, tem cada dimensão que está aí em função... ok, beleza, Claudino, obrigado pelo feedback. A hipnose tem ganhado a dimensão que está aí hoje no Brasil em função principalmente da hipnose de palco. Se não fosse a hipnose de palco, só a hipnose clínica, ela não teria a repercussão que está tendo hoje. Porque muitas pessoas têm, infelizmente, gente, o preconceito de achar que a hipnose não é coisa de Deus, hipnose é sobrenatural. Gente, como é que a sua mente funciona? Como é que a sua mente funciona? Você sabe? Você sabe por que você está tentando mudar seu hábito e não está conseguindo? Você sabe por que alguém chega para você pela manhã e diz assim, fulano, seu cabelo não está arrumado, eu não gostei do seu cabelo. E você passa o dia deprê. Você sabe por que isso ocorre? Isso ocorre porque sua mente está aberta para sugestões externas. O seu ego está fragilizado. E você tem que trabalhar esse eu seu que está lá dentro. Então, como é que você vai trabalhar isso? Fortalecendo através de atitudes mentais. E aí pode ser hipnose, pode ser PNL, que também é extremamente importante também nesse caso. Você pode trabalhar até questões de dores. Eu estava conversando hoje, por exemplo, com um colega nosso, aqui de Itaberaba, sobre a importância da hipnose para controlar a dor. Eu sei que a dor é sintoma, a dor é sintomática. Então o sujeito chega para você e diz, olha, estou com dor de cabeça. Eu costumo perguntar isso, né? Onde fica essa dor? É frontal, é lateral ou é aqui na nuca? Ah, não, aqui na nuca está doendo. Ó, dá uma olhadinha, pode ser pressão alta. Certo? Aí encaminha o sujeito para fazer uma série de baterias de exame. Vai que a pressão dele está alta, ele está com dor de cabeça aqui na nuca, sentindo uma puxada e tal, aquela coisa, e você vai, não, para eu dar um jeito aqui.
Não, não é bem assim, tá? Ah, não, a dor de cabeça aqui na frente, aqui, João, ó. Acho que tensão muscular, pode ser preocupação. Você faz uma rotina simples, 5 minutos, melhora a dor de cabeça do sujeito. O que não impede que ele busque, obviamente, posteriormente, um suporte médico, caso ele esteja precisando de fato. Dor de dente, por exemplo. Outro dia eu estava na faculdade, na universidade, melhor, na UNEB, e um colega estava com dor de dente. Ele queria assistir a aula, mas o dente estava matando ele de dor. Eu disse, olha, eu vou lhe ajudar na dor de dente, mas você tem que procurar um dentista. Ok? Ele, ok. Naquele momento, fiz a hipnose com ele, a dor de dente foi embora, eu falei, olha, amanhã a dor de dente vai voltar, porque você tem que procurar um médico. Mas hoje eu vou resolver seu problema. Naquele momento resolveu, ele assistiu a aula tranquilamente, não foi prejudicado pela dor de dente e teve o problema resolvido. Então, assim, a hipnose ajuda, por exemplo, problemas de pacientes oncológicos, pacientes que estão com câncer, fazendo tratamento. Ó, quanto é desagradável, enjoo, falta de apetite, além das dores, obviamente, né? A hipnose diminui a intensidade dessa dor, vai ajudar o sujeito a retomar o seu apetite, vai diminuir o enjoo, trabalha em tudo isso. A hipnose é extremamente eficiente em uma série de situações. É claro que, volto a dizer, hipnose é, acima de tudo, auto-hipnose. O sujeito tem que se permitir hipnotizar. Ninguém é hipnotizado à força, gente. Ninguém é hipnotizado à força. O indivíduo ele tem que se permitir entrar nesse processo, e ao entrar nesse processo, obviamente, ele vai conseguir o resultado que ele deseja, porque a hipnose é extremamente eficiente. Os odontólogos, por exemplo, utilizam a hipnose para anestesia. No último curso em Feira de Santana, no penúltimo curso que eu fiz em Feira de Santana, eu tive uma odontóloga, um estudante de odontologia, fazendo o curso para aplicar hipnose na odontologia. Por quê? Porque é extremamente eficiente para anestesiar o espaço, o local onde vai ser feita a intervenção, e, obviamente, você também diminui o desconforto do sujeito. Em Araguaína, nós tivemos um cirurgião plástico fazendo o curso. Interessante é que ele começou o curso pensando apenas em diminuir o desconforto que os pacientes têm ao entrar no espaço cirúrgico para uma intervenção. Ou seja, era apenas para diminuir a ansiedade, diminuir as tensões e os medos. Ok? Chegou lá, ele descobriu a anestesia. Ele ficou encantado. Anestesia instantânea apenas com a hipnose. Ele disse, olha, há um ganho fantástico nisso aqui. A mente humana tem um poder extraordinário. Um poder extraordinário. É claro que você pode trabalhar essa sua mente para lhe ajudar a desempenhar funções de forma muito melhor, e você pode também permitir, mesmo sem querer, que a sua mente lhe sabote, jogue para trás, que você não desenvolva, que você não ganhe dinheiro, que você não melhore o seu desempenho no trabalho, na escola, porque sua mente pode lhe bloquear. Outro dia eu conversava com um pai, por exemplo, e dizia o seguinte, olha, minha filha é extremamente inteligente. No entanto, quando ela vai fazer a prova, ela se trava, ela não consegue colocar no papel o que ela sabe. Eu falei, olha, a hipnose pode ajudar a desbloquear isso. Porque a hipnose vai lá, o que é que está levando a esse bloqueio? Aí você investiga isso, primeiro faz uma anamnese, aí vai fazer um pré-talk com a pessoa, depois você cria conexão, lembra, gente, quem está no curso aí que eu faço, vai criar o rapport, que é a conexão, ou vínculo terapêutico, ou transferência, como queiram chamar. Depois você vai acessar o subconsciente, descobrir o que está levando a esse problema e vai reprogramar essa mente, vai educar essa mente a se deparar com situações que são situações de provas e de testes e superar sem nenhum problema. Hoje, por exemplo, se usa muito a hipnose também para concursos, certo? Para concursos. Que é o quê? Focar o aprendizado. Focar o aprendizado. Alguém pode ter dito para você, por exemplo, você esquece muito fácil. E você pegou aquela informação e deixou na sua mente como sendo uma verdade, uma realidade. E você começa a se bloquear. Você vai estudar e diz, não, estou esquecendo muito fácil, eu esqueço muito rápido. Você pegou aquela informação, permitiu que ela entrasse em sua mente, ela virou uma informação que está lá registrada e você tem que ir lá e tirar isso. Outro dia eu estava com um professor que vai fazer o concurso público do Estado e ele pediu que eu ajudasse ele no que diz respeito a focar no estudo, não desviar a atenção e manter a atenção focada apenas no estudo. Eu fiz uma sessão com ele de hipnose
focando para o estudo. Então ele iria, ao pegar a apostila, ter toda a sua atenção naquele momento, toda a sua atenção no aprendizado. E eu creio que o resultado vem de forma muito satisfatória. Tem pessoas que usam, por exemplo, gente, pessoas que tem curso preparatório, esses cursinhos que tem por aí no Brasil, estão fazendo hipnose na véspera dos concursos. Então, por exemplo, se o concurso for amanhã, hoje faz um grande evento, hipnotiza todo mundo, que é a hipnose coletiva, que a gente faz também, hipnose coletiva, coloca todo mundo em estado de relaxamento e dá a essas pessoas âncoras. Quem é da PNL sabe o que é âncora. Dá a essas pessoas âncoras para que no momento da prova elas acessem essa âncora e consigam buscar na sua memória todas as informações que elas estudaram. Então ela consegue resgatar essa informação e utilizar aquela informação que ele estudou, que está lá armazenado, e utilizar na hora da prova. Obviamente que o resultado será fantástico. Ok? Quem mais quiser mandar pergunta, fique à vontade. Estamos por aqui no bate-papo sobre hipnose, sobre hipnoterapia. Aliás, o que é hipnoterapia, né, gente? Falei o que é hipnose, mas o que é hipnoterapia? Hipnoterapia é a terapia que usa a hipnose como técnica. Tá? E qual é a metodologia? A metodologia é colocar o sujeito em estado de transe hipnótico. E ao colocar o sujeito em estado de transe hipnótico, você vai reprogramar aquela mente através de pensamentos seletivos, fazer com que ele tenha uma nova postura mental diante da realidade. Ok? Ok. Vejamos. Estou vendo aqui. O áudio está ok. Tal. Galdino diz: o Poder da Mente é surpreendente. Sem dúvida, Galdino. O Poder da Mente é fantástico. O Poder da Mente é maravilhoso. Eu tenho trabalhado ultimamente, por exemplo, a auto-hipnose para questões pessoais. Tenho tido um resultado muito bom. Muito bom mesmo. Tá? Outro dia eu estava com uma professora que está fazendo trabalho com a gente. Quero saber um pouco sobre o loop hipnótico. Falo já, tá? Deixa eu falar essa professora aqui. Eu estou trabalhando com uma professora que tinha fobia de dirigir. Ela tem um carro, mas não conseguia sair para dirigir na cidade. Então ela ia para casa dos amigos pegando uma moto. O carro ficava quase na garagem. Se onde ela tivesse que ir era no centro, ela até que ia. Mas para os bairros mais afastados ela não ia, que tinha medo. Aí, ok. Eu fiz uma sessão de hipnose com ela, trabalhei, reforcei, tá, a questão positiva de dirigir. E ela pegou o carro outro dia, foi num bairro aqui mais afastado da cidade, pegar o telefone celular que ela tinha esquecido, e voltou sem nenhum problema. E ela ficou surpresa ao estar voltando. José Elísio, prazer, mestre José Elísio aqui, prestigiando, um abraço, Zé. José Elísio, gente, bacharel em Direito, hipnoterapeuta homem, referência aqui no estado da Bahia, tá, um nome respeitado Brasil afora aí, tá? E tá aqui nos prestigiando, um abraço. Formador de vários profissionais. Eu fui aluno de José Elísio, tá? Foi meu segundo curso de hipnose. E é interessante que as coisas que eu vi no curso de Elísio assim, foram fantásticas. Tá? Fantásticas. Foi, sem sombra de dúvida, um momento ímpar nessa minha caminhada de hipnose. Então, recomendo aí o profissional que é, a pessoa que é, tem sido parceiro de muitos outros profissionais, também de um material de conhecimento fantástico no Brasil inteiro. Então, assim, o loop hipnótico, como o Galdino está perguntando, o loop é o seguinte: no loop hipnótico você tem que trabalhar a atitude mental. Eu vou explicar isso com mais. Um abraço. Eu vou explicar o loop mental de uma forma mais detalhada nos cursos, tá? Mas o que é o loop? O loop é, confundir o loop mental, a atitude mental e o loop. A atitude mental é a postura que o seu paciente tem que ter, o seu cliente tem que ter na hora do atendimento. Ele tem que ter uma postura. Ele tem que ter uma forma de pensar. E aí é onde entra o papel do hipnoterapeuta para informar ao seu cliente qual a postura ele tem que ter diante do processo de hipnose. Então, a atitude mental dele é fundamental. Se a atitude mental dele não for positiva, o processo pode não funcionar. Então, você tem que orientar ele sobre como ele deve agir durante o processo. Uma coisa é a atitude mental. A outra coisa é o loop. O loop hipnótico você faz criando a crença
A crença gera a experiência vai fazer todo esse reforço e você vai ter o sujeito experimentando, acreditando ainda mais no que está acontecendo, e o corpo dele vai respondendo ao processo. O loop hipnótico é utilizado dentro do processo terapêutico a fim de fazer com que a terapia tenha maior eficiência. Deixa eu abrir aqui um material aqui. Um material que eu utilizo nos cursos. Aí fica mais fácil até para poder explicar isso aqui para vocês. Tá vendo? Só um minutinho. Vejamos aqui. Tal. Vai abrindo. Abriu! Deixa eu descer a página. Vejamos aqui. Loop hipnótico, ó. Deixa eu ver. Ó, no loop hipnótico você vai ter o quê? A imaginação, que você vai usar a imaginação. Moab, um abraço, Moab. Você vai ter imaginação. Jace, um abraço também, querida, psicanalista de Feira de Santana. Você vai ter a imaginação. A imaginação vai gerar uma reação fisiológica. Essa reação vai dar uma experiência para o sujeito. E essa experiência vai gerar uma crença ainda mais forte no processo. É claro que esse processo começa da crença do sujeito. Certo? Aí é onde entra a atitude mental, que você tem que explicar ao seu cliente qual é a atitude mental que ele tem que ter. Se ele não tiver uma atitude mental positiva, todo o processo pode ir por água abaixo. Por isso é importante um pré-talk muito bem feito, explicando tudo direitinho, como é que funciona a hipnose, desmistificando a hipnose, mostrando para o seu cliente que a hipnose é, acima de tudo, auto-hipnose, que você vai conduzi-lo por um processo que ele vai se permitir conduzir, e aí o seu cliente vai alcançar o resultado desejado, porque o loop vai funcionar. Tá? Parte da experiência, gente, é fisiológica, é natural. A outra parte tem a ver com as crenças do sujeito. Então, por exemplo, você pode dizer quem é mais difícil de ser hipnotizado? Aquela pessoa que resiste em imaginar. Eu não acredito em nada disso, eu não quero nada disso. Se ele não quer, o processo não vai funcionar. Teve um caso, por exemplo, de uma mãe que me procurou para um problema que ela está enfrentando com o filho. Tá? Não vou dar o nome dela, claro. Um problema que ela está enfrentando com o filho. O filho está viciado em jogo de videogame, de computador. Eu peguei um caso desse um tempo atrás e era jogo eletrônico também. Tem 4 sessões e eu resolvi o problema do rapaz. Era um homem já, né? Foi resolvido em 4 sessões. Esse garoto agora, ele tá com vício também em jogo. E a mãe tá tentando levá-lo para que eu atenda. O problema é que ele resiste, ele não quer ir. Aí eu disse à mãe, se ele não quer, eu não posso fazer nada. Se ele quiser, o processo funciona. No entanto, se ele não quer, o processo não vai funcionar, porque ele vai resistir. Déficit de atenção, correto? Olha, eu vou explicar para vocês, viu, Moab, a questão da atitude mental. Antes nós imaginávamos, muitos hipnoterapeutas imaginavam, que a hipnose tinha a ver com concentração. Como assim? Não, concentração olha, você vai se concentrar na minha voz, ou vai se concentrar em um pêndulo, ou vai se concentrar em tal coisa, porque se você não consegue se concentrar, a hipnose não funciona. E a hipnose não tem a ver com concentração. A hipnose tem a ver com atitude mental. Se o sujeito tiver uma atitude mental positiva, você consegue burlar o fator crítico, acessar o subconsciente e dar àquela mente a condição dela mudar a sua realidade. Tá? Um abraço, minha querida Mara Cristina, Mara em Araguaína, Tocantins. Uma figura fantástica, gente. Dentre as coisas boas, que muita coisa boa aconteceu, graças a Deus, em 2017. Mas dentre as coisas boas que me aconteceu foi conhecer essa figura aí, chamada Mara, lá em Araguaína. Tá? Uma pessoa que passei a admirar pra caramba.
a Mara, Luiz, a Hipnoguel, tá? Que é uma menina fantástica também. E tantos outros que tem lá, Araguaína, o Tomás, Luciana, Miriam, uh, Paladino. Paladino é uma figura, tá? E outros que tem por lá também, um abraço. Roberto Dias, Renildo do curso de História, abraço, Renildo. Renildo aí vai estar retornando agora com curso de História, hein, Renildo? Agora fiquei quarto semestre, né? Metade do caminho. Meu Deus. Estamos aí pegando o curso de História. Tem um livro de História que nós lemos no semestre passado, retrasado, que tem a ver com a questão, não que tem a ver com a hipnose, mas a mentalidade, tá? Que foi um livro que falou sobre a história das mentalidades. E falava como o sobrenatural influencia a nossa postura. Então, pessoas que se permitem ter um imaginário que transcende essa realidade concreta, essas pessoas se permitem hipnotizar mais fácil. Então, aquelas pessoas que querem para tudo, dar uma razão crítica, analítica, lógica, essas vão entrar no processo hipnótico com maior dificuldade, porque ela quer racionalizar tudo. Então você diz para ela, fulano, imagine que você está na sua cama agora deitada, ele não consegue imaginar, porque não estou na minha cama. Ele quer racionalizar. Se ele racionalizar, o processo não vai funcionar. O processo só funciona se ele se permitir imaginar. A imaginação, como diria Emily Cauê, é feito um cavalo bravo. Se você domar essa imaginação, ela te leva onde você quiser. Se você não aprender a domar essa imaginação, ela lhe derruba. Porque a sua imaginação pode trabalhar a seu favor e pode trabalhar contra você. Quer ver um exemplo? Você está chegando a um restaurante para almoçar, por exemplo, e um amigo está saindo do restaurante e diz para você, fulano, não come não, que eu acabei de encontrar um bicho na comida, um besouro, um cabelo, não sei, qualquer coisa. A sua imaginação vai pegar aquela informação e vai dar 10 vezes mais a intensidade do que foi a informação que você recebeu. E você simplesmente não consegue mais nem entrar naquele lugar, porque sua imaginação diz, não entre porque vai se sentir mal. Ah, sim, vou falar sobre isso também, viu, Daikiel? Então, assim, sua imaginação vai dar uma dimensão àquilo que não é nem real. Ok, esse é um ponto negativo. Mas você pode usar sua imaginação de forma positiva. Por exemplo, outro dia uma pessoa perdeu no teste do Detran, né? E teve a oportunidade, isso foi pela manhã, teve a oportunidade de fazer o teste, refazer o teste à tarde. E aí me procurou, nesse interim, nesse período, nesse intervalo, e eu pedi a ela que imaginasse que ela estava em casa, porque o lugar mais seguro para ela era, segundo ela, a casa dela. Imagine que você está na sua cama, no seu quarto, relaxando profundamente. Imaginou? Peguei essa experiência, linkei a experiência de dirigir, e eu disse, quando você sentar, estiver dentro do carro, você vai sentir a mesma paz e tranquilidade que você está sentindo agora, imaginando que você está em sua casa, na sua cama. A pessoa voltou à tarde, fez o teste, passou sem nenhum problema. Porque eu fiz esse link, ancorei essa sensação. O Daikiel, gente, está perguntando o seguinte, meu querido, boa noite. Prazer dialogar com você. Muitas pessoas relacionam a hipnose e a religiosidade e a espiritualidade. Alguns atrelam a hipnose a regresso a vidas passadas. Ok, olha, essa questão é polêmica para alguns, tá? Há pouco um colega mandou para mim um vídeo, por exemplo, de um grande hipnotista aqui da Bahia, que trabalha muito com o toque de Charcot. O toque de Charcot é uma técnica, tá? E existem outras técnicas para colocar a pessoa em transe. Existem várias. Eu, no meu curso, ensino um bocado. E aí o meu aluno, ele usa que ele achar mais adequado aquele momento, aquele cliente dele. Ele vai usar, ele vai ser instrumentalizado para usar aquele achar melhor. Mas ok. A hipnose é a partir da... A hipnose, gente, quanto hipnose, passou a existir a partir de 1840, tá? Lá para cá. É uma coisa recente. Mas ela já existia quanto fenômeno. Existia um fenômeno chamado mesmerismo. Tá? Os mesmeritas. Mesmer foi um médico que acreditava, tá? E aí eu não vou desacreditar nem acreditar, porque tem pessoas que são simpatizantes dessa corrente teórica, então eu vou respeitar. Acreditava que existia um poder no universo. Esse poder poderia ser captado pelas mãos, pela pessoa, e poderia ser transmitido para outra pessoa. Então essa energia
levava a pessoa ao transe. Tá? Daí surgiu o passe magnético, o passe mesmérico. Quando chegou por volta de 1800, 1846, mais ou menos, assim, o Blade, ele viu uma apresentação de um magnetista e ele percebeu, essa foi a interpretação dele, estou falando quanto fenômeno histórico, ele percebeu que havia muito mais sugestão do que energia. Essa foi a interpretação dele naquele momento. E quando ele percebeu que havia muito mais sugestão do que energia, ele percebeu que era possível levar o sujeito àquele mesmo estado sem precisar levar essa informação de energia que vinha do universo e tal. Era necessário apenas focar o pensamento da pessoa em um estímulo específico. Aí, nesse momento, a hipnose passou a ter um caráter mais científico. Passou a ser estudado quanto fenômeno de ação mental. Nesse momento, duas correntes surgiram. Tá? Duas correntes surgiram. A escola de Salpêtrière e a escola de Nancy. A escola de Salpêtrière continuou com aquele pensamento de que havia uma força, da energia, ok. E a escola de Nancy é a escola que passou a acreditar muito mais na sugestão. Então, se eu disser para você, olha, imagine que você agora está em sua casa, imagine que você está em sua casa deitado em sua cama, imagine que ao estar deitado em sua cama você pode relaxar profundamente. Ao aceitar essa minha sugestão, você pode se permitir experimentar esta sensação. E isso não tem a ver com energia. Isso tem a ver com sugestão. É essa linha que surge a partir do pensamento de Blade. E aí a hipnose, essa hipnose que eu trabalho, essa hipnose que os hipnólogos contemporâneos da escola de Nancy, porque querendo ou não, mesmo que alguns hipnólogos nem saibam da história nesse período histórico, mas ele que é mais agnóstico, ou seja, ele tem um pensamento de hipnose sem religiosidade, quando ele tem esse pensamento, ele está aderindo ao pensamento da escola de Nancy. Ou seja, uma escola que desvincula a hipnose do aspecto religioso. A hipnose que eu trabalho é uma hipnose que não é religiosa. Ela não é um fenômeno religioso. Ela é um fenômeno mental. Ok. E a regressão? A regressão é como se eu pegasse um computador. Imagine que a sua mente é um computador. E eu vou buscar um arquivo que está dentro desse computador. Só que esse arquivo ele foi colocado, talvez, no primeiro dia que formataram esse computador e colocaram o Windows lá dentro. Então foi o primeiro arquivo da IQEL. Você colocou lá um texto chamado texto inicial. E você botou lá e você esqueceu em que parte você deixou aquele arquivo. Ele está lá. Um dia, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, você precisa acessar aquele arquivo. A regressão é como se fosse isso. Você vai buscar aquele arquivo lá onde ele está. Não importa quantos anos isso tenha. Ok? Essa é a regressão da linha do tempo do sujeito. É a regressão que eu trabalho. Aprendi a trabalhar com regressão de vidas passadas? Aprendi. Porque o curso da Omni também lhe habilita para. No entanto, eu acredito, pessoa João, eu acredito que nós existimos quanto uma vida. É um pensamento meu. Respeito quem tem outros pensamentos. Mas eu acredito que nós temos uma existência e por essa existência nós responderemos um dia. Tá? Mas existem colegas que acreditam em reencarnação, acreditam em outras vidas e fazem uma regressão onde ele pode acessar uma memória de outra vida. Segundo o pensamento de quem estuda a teoria freudiana, Freud afirmaria que se o seu cliente acredita em vidas passadas e essa informação está nessa vida, você faz a regressão, acessa a informação e ressignifica, independente do terapeuta acreditar ou não. Independente do terapeuta acreditar ou não. Então, respondendo a sua pergunta, a hipnose ela é altamente científica, a hipnose ela não é religiosa, apesar de que, como eu disse no início, padres e pastores têm recorrido à hipnose a fim de ajudar os seus fiéis a superar traumas psicológicos. Tá? Ou seja,
Tem muitos padres aí fazendo hipnose, aprendendo hipnose, para poder ajudar pessoas que têm problemas de relacionamento que não tem nada a ver com o sobrenatural, não é demônio, não é nada. É problemas emocionais do sujeito que devem ser trabalhados. Nós temos que saber diferenciar o que é sobrenatural, o que é natural. Ok? Ok. E existem pessoas que trabalham com a terapia de regressão, a hipnose de vidas passadas. Tá? Eu ainda não peguei nenhum cliente que me pedisse para fazer hipnose de vidas passadas, ou seja, hipnose regressiva de vidas passadas. Tá? Se eu amanhã ou depois me deparar com essa circunstância, vou conversar com o meu cliente, nós vamos chegar a uma melhor situação para ele. Mas é isso. Então, a hipnose é uma coisa, religião é outra coisa. Mas religiosos têm buscado a hipnose como ferramenta, porque a hipnose é uma ferramenta para ajudar as pessoas a superarem seus traumas, a viver melhor e mudar a sua postura mental. Ok? Quem quiser mais colocar uma pergunta pode ficar à vontade. É que eu falo muito, viu, gente? Esse é um hábito que eu tenho, eu falo bastante. Eu espero não ser prolixo, mas eu falo bastante. Isso se deve principalmente ao início do meu trabalho, lá atrás, como radialista. Então, aprendi a conversar muito, falar bastante. O último curso, por exemplo, em Araguaína, eu saí rouco de Araguaína, meu Deus. Eu cheguei na sexta, não, cheguei na quinta, aí fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu vim embora. Eu, na próxima vez, possivelmente farei igual, tá? Estou pensando em, um dia antes do curso, dar uma palestra e fazer uma apresentação de hipnose, para que as pessoas possam ver, conhecer um pouco mais o outro lado da hipnose. Né? Tem a hipnose clínica, que eu vou dar o curso lá na cidade, mas também fazer, quem sabe, uma apresentação de hipnose, apresentação quanto o que é hipnose e fazer demonstrações de palco, porque é uma forma também de você explicar às pessoas os fenômenos que ocorrem ali. Existem vários fenômenos, tá, gente? Existem vários fenômenos. O aspecto fenomenológico da hipnose não pode ser negado, quanto aspecto fenomenológico. Quando o Tomás pergunta lá no início sobre a questão da cianose dos dedos, é um fenômeno. Tá? O corpo responde assim. A mente responde assim. Se você falar com a pessoa de determinada forma, a mente dela vai reagir de determinada forma. A hipnose é principalmente comunicação. É principalmente comunicação. Se você se comunicar bem com a mente, essa mente vai responder de forma positiva. Se você comunicar de forma errada, a mente vai reagir de forma negativa. Quando você chega para uma criança e diz assim, não bote o dedo na tomada, a palavra não aí, ela é desconsiderada porque você deu uma ideia. Bote o dedo na tomada. O não, a mente inconsciente ou subconsciente, ela não vai considerar. Ela vai considerar apenas a informação, apenas a ideia. Bote o dedo na tomada. E a criança vai colocar. Por isso, a informação correta deveria ser: é perigoso. Se afaste. É perigoso. Papai vai ficar aborrecido. Perceba que você evita o não, porque o não ali não vai surtir o efeito que você deseja. Tá? É feito na hipnose de street, por exemplo, quando as pessoas falam assim, tenta lembrar, mas não consegue. E realmente a pessoa não vai conseguir, porque você ali vai dizer que é o seguinte, ó, por mais que você tente, você não consegue. Por mais que você tente, tentar já leva ao erro. Tentar significa que há uma tentativa que não é bem sucedida. Então a linguagem ela é importante na hora de hipnotizar a pessoa. Seja no espaço terapêutico, seja no street, seja na hipnose de palco. Veja, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ver se tem mais alguma pergunta. Se não, vou estar encerrando daqui a pouquinho, porque já são 9 horas, 1 hora já de bate-papo. A gente conversa mais. Vou estar marcando sempre, gente, live com vocês, batendo papo com vocês, ok? Tirando dúvida. Meus alunos podem acessar, portanto, meu Facebook, pode mandar perguntas, vou estar respondendo. Vou estar sempre monitorando as redes sociais para poder estar tirando dúvida do pessoal. Eu costumo dar cursos e dou sempre assistência, formo grupos de WhatsApp. As pessoas mandam perguntas, eu respondo, mando de volta, mando áudio, mando livros, tá? Mando roteiros de hipnose para que eles possam exercer a profissão de forma bastante eficiente e ajudando as pessoas.
é fantástico o que você consegue fazer para ajudar as pessoas e isso não tem preço. Por mais que, é claro, você receba por isso, né? Você recebe um valor quanto profissional, mas o valor que eu digo no sentido de simbólico, ajudar alguém, gente, é fantástico, é maravilhoso. É uma experiência de vida que você leva a sua vida toda. Teve situações, por exemplo, onde eu hipnotizei pessoas fazendo uma reprogramação mental e o resultado na hora. E eu me emocionei com o resultado, porque você percebe que a pessoa fica feliz pelo que está passando. Tem um colega nosso chamado Edson, que é de Alagoas, por exemplo, voltou do curso lá no Rio de Janeiro, já fez trabalhos com hipnose com pacientes, com clientes dele, e tem tido um resultado maravilhoso, maravilhoso. O Edson está feliz por poder ser útil nessa experiência de hipnose. Jucá também, uma pessoa fantástica aí. Nosso amigo Rafael também, tantos outros colegas que passaram pelo curso lá no Rio e hoje estão ajudando as pessoas a mudar a sua vida. Então, se você, por exemplo, você de Itaberaba, você de Salvador e em feira a partir de março, vou estar atendendo em março em Feira de Santana, se você tem uma demanda, um problema pessoal que você quer resolver, você percebe que você já vem tentando e não está conseguindo, a hipnose pode ser a ferramenta que vai ajudar você a superar esse problema. Vício de droga, enurese noturna, gagueira, procrastinação, obesidade, depressão, ansiedade, insônia. Gente, eu tenho atendido, por exemplo, muitos professores, né? Porque assim, há um cansaço mental em função de você trabalhar numa sala de aula, às vezes 30 alunos, quase 40 alunos, de idades diversas. Então, o desgaste psicológico é muito grande. E na hipnose você consegue descarregar isso, você sai limpo, você sai novo. Peguei uma cliente, por exemplo, que na primeira sessão eu fui mostrar a ela o que era hipnose e tal, fiz uma sessão de experiência para ela ver como era o processo. Ela saiu encantada, porque ela já estava quase recorrendo a fármacos. Ela estava estressada, cansada, já não aguentava mais. E aí um colega professor, me encaminhou essa pessoa foi, fez uma sessão de hipnose comigo, amou, já teve umas 3 já, se não me engano. E ela percebeu que o melhoramento da vida dela é visível. Porque a hipnose pode realmente mudar a sua vida. Agradeço a vocês que prestaram atenção nessa live, que acompanharam conosco. Tem mais alguma pergunta, gente? Se quiser, pode lançar aí. E vamos dialogando. Se não, vou estar encerrando. Já tem 1 hora de diálogo com vocês. Um abraço ao pessoal do Tocantins. Um abraço aos amigos de Feira de Santana, o Galdino de Feira. Um abraço amigos de Santa Maria, que eu vou estar lá em julho. Um abraço amigos do Sobral também. E no Rio tem o nosso amigo Júlio, que vai estar aí me ajudando na coordenação desse curso no Rio de Janeiro. Voltar no Rio, vai ser maravilhoso voltar ao Rio. Eu estive no Rio em dezembro e agora em março estarei de volta. Por sinal, aniversário dia 11 de março, né? E aí vou estar comemorando lá no Rio de Janeiro. Valeu, garoto. Um abraço para vocês, então. Fiquem com o Papai do Céu. Vou marcar outra live com vocês essa semana, viu? Vou estar sempre com vocês aí, batendo papo sobre hipnose, tirando dúvidas. E estarei sendo útil a você, hipnoterapeuta, que está começando agora, tem alguma dúvida sobre a profissão. Beijão, Mara. E se você tem qualquer dúvida, mande para mim. Meu WhatsApp é o 75 99277 4952. 75 99277 4952. Mande o seu zap, se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, vou estar ajudando. Tá? Se você puder participar de um dos nossos cursos, participe, é fantástico, maravilhoso, você vai amar. Tá? Sem falsa modéstia, minha didática é legal, eu gosto de ser professor, amo ser professor. Né? Tem gente que não gosta de ser professor não, mas eu gosto, gente, eu gosto. Desde que eu esteja na minha praia, né? Principalmente filosofia, discutir essas questões humanas, a questão de como a mente funciona, é maravilhoso. E poder ajudar as pessoas, obviamente. Então, vou estar em feira no dia 17 e 18 de fevereiro. Um abraço pessoal de Feira de Santana. E é isso aí. Beijão para vocês, bom fim de semana, fiquem com Deus. Vou marcar outra live a semana que vem, tá? E a vocês, muita paz. Deus fique com vocês, dando uma noite maravilhosa de sono reparador. Beijão. Fui. Tchau, tchau.